Graça e paz, igreja. Glória a Deus por mais esse domingo. Feliz de poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor e convergindo a minha fé com a do nosso pastor que acabou de orar por mim, que a palavra do Senhor possa penetrar no teu coração. Amém? Porque é a palavra desse Deus maravilhoso que realmente transforma as nossas vidas, tá bom? Então aqui eu estou apenas como um mensageiro. Minha oração nesse momento é que o seu foco esteja na presença do Deus vivo que marcou essa agenda contigo nessa noite. E onde o Senhor se faz presente, mudanças acontecem. A palavra do Senhor diz que Ele é amor e Ele é luz. E esses atributos, eles não coabitam com trevas. Então, se tem algo no teu coração, na tua vida que precisa ser remodelado, o Senhor te trouxe aqui. É só você dar espaço e deixar Ele fazer, porque essa é a vontade dEle. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem, se a equipe da mídia puder projetar, eu agradeço. É o seguinte, veja aqui a afirmação, meus amados. Todas as tuas provações passarão. Glória. É a convicção que a palavra de Deus nos traz, a promessa, a verdade. Que nessa noite Deus vai falar conosco. E que fará toda a diferença na tua vida. A partir do momento que tu receber ela por inteiro. Amém? Então, se você puder olhar carinhosamente para a pessoa que está ao seu lado e falar pausadamente para ele, com atenção, não dizer por dizer, mas dizer com tranquilidade, com convicção e sabendo que ao falar isso, ao declarar isso, você está sendo um instrumento de Deus para abençoar a vida dele. Eu te agradeço. A frase é o seguinte: todas as tuas provações passarão. Diga ao seu irmão, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Todas as tuas provações passarão, amém? Glória a Deus, aleluia. E o texto base que vai nos ajudar nessa profunda compreensão está no capítulo 1 de Tiago, do apóstolo Tiago. Capítulo 1, versos 2, 3 e 4 apenas. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4. A palavra do nosso Senhor diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E verso 4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero iniciar essa mensagem fazendo uma reflexão geral a respeito desses 3 versos lidos e depois alguns direcionamentos, alguns conselhos da parte do Senhor para que nós sejamos aprovados em nossas provações. Amém? E o primeiro item que eu quero destacar está no verso 2, mídia, por gentileza, quando nós lemos que meus irmãos tendem por motivo de alegria
o passardes por diversas provações. E aí nós temos o primeiro desafio nesse versículo, que é o desafio de relacionar alegria com provações. É algo que já gera um impacto de início, pois essas palavras, elas geram um choque, elas vão, a princípio, uma de encontro à outra, à luz da nossa racionalidade humana. Somos programados para nos mantermos numa zona de conforto, para preservar a nossa identidade. Nós não queremos passar por provas. Nós não queremos, de forma natural, sair da nossa zona de conforto, pois elas causam dores, causam dúvidas e causam muitas vezes lamentações, quando não murmurações. Contudo, nós podemos, igreja, e devemos encontrar sentido, entendendo que essas provações, elas fazem parte de um processo que vão nos gerar coisas boas. Então, quando a gente começa a fazer esse link do que as provações, elas direcionam e nos apontam, começa a gerar um sentido, uma consistência para nossas vidas. E é sobre essa esperança que se torna realidade por meio da nossa fé, que Deus nos dá uma direção muito clara a partir dessa palavra. Nesse versículo entendemos ainda que nós passamos por várias ou por diversas provações. Então, além dessas tribulações, elas serem uma realidade na nossa vida, a palavra nos diz que são várias, que são diversas. E muitas vezes não é tão agradável a gente se reconhecer passando por esse processo, porque na nossa vontade humana nós gostaríamos que tivesse tudo dentro da nossa vontade, dentro do nosso controle. Mas, igreja, o nosso coração, ele é enganoso. E o Senhor, o nosso Deus, que nunca perdeu o controle de nada, absolutamente nada, Ele tem o melhor para a tua vida. E pode ter certeza que nesse percurso, que nesse processo, por mais dolorosa que a tribulação, que a prova possa lhe gerar, Ele está contigo e Ele vai te ajudar a vencer. E a partir dessa palavra, vem ensinamento, vem voz do Senhor, para que tanto essa nossa fé ela seja fortalecida, como a gente tenha clareza nos pensamentos e nas ações que devemos nos direcionar. Você tem motivo sim para ter alegria. Talvez você não esteja conseguindo acessar agora, por conta da sua pequena fé. E é por isso que o Senhor, Ele nos modela, para que possamos ter ação completa. Por isso, eu quero dizer para a igreja, ainda que seja o início dessa mensagem, alegrai-vos. Amém? Glória a Deus. Alegrai-vos, alegrai-vos. Receba isso da parte de Deus. No verso 3, nós lemos o seguinte: sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Então, o segundo ponto, de acordo com esse verso, é que o fruto da perseverança te conduzirá à vitória. Então, a prova da nossa fé produz perseverança. A perseverança, ela está emergindo desse processo, está vindo como uma consequência, está vindo como um fruto, está vindo como uma capacidade, uma armadura, uma capacitação do Senhor, para que nesse processo tu possa sair vitorioso. Então a perseverança, ela é um elemento fundamental nesse processo. É um elemento fundamental. E a perseverança, meus amados, a perseverança é a nossa capacidade de permanecer de pé. A perseverança é a capacidade de resistir, mesmo que tudo esteja difícil e pareça não ter mais sentido. Às vezes você se encontra numa encruzilhada da vida que você diz, não faz sentido, não tem solução. Por que eu estou passando por essa situação? Então muitas vezes nós nos colocamos bem pequenininho diante da nossa realidade. E aí quando você começa nesse processo de prova,
receber da parte de Deus essa fé, que é um elemento que vamos aqui aprofundar bastante, nós começamos a aflorar isso, nós nos capacitamos, nos revestimos de perseverança. E a perseverança é capacidade. E essas situações, amados, eu não sei especificamente o que é na vida de cada um, mas de forma muito recorrente nós vemos famílias, lares e casamentos passando por grandes tribulações, passando por ameaça, muitas vezes debaixo de uma palavra ou de uma maldição de divórcio. E somente quem está nesse vale, nessa sombra, é que entende essa dor. E muitas vezes diante dessa realidade você não sabe o que fazer. De repente essa seja a tua provação. Talvez possa ser uma dificuldade financeira, possa ser um problema na tua saúde, ou pode ser até mesmo um luto não desejado. Então são muitas as circunstâncias, mas tu sabe qual é a provação que tu estás passando. Tu sabe a dor, tu sabe qual é a luta, tu sabe quais são as dúvidas, mas em meio a essa caminhada, o Senhor, Ele te reveste de perseverança, para que quando chegar o dia mau de Efésios 6, tu possa estar devidamente equipado, mais maduro, mais forte e mais íntegro, assim como nós lemos no verso 4, que diz o seguinte: e essa perseverança deve ter ação perfeita. Então é importante nós entendermos a importância desse fruto chamado perseverança, porque ela tem uma ação perfeita sobre nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos ser aperfeiçoados e completos, ou maduros e íntegros, dependendo da sua tradução, sem vos faltar coisa alguma. Amém? Então, a provação, meus amados, é um ciclo para que possa ter ação perfeita e possamos ser aperfeiçoados de forma completa. Isso nos dá uma direção de ciclo. Então temos um início, porque se nós no final sairemos mais maduros e íntegros, é porque no início nós estávamos menos maduros. É porque no início nós não estávamos com o padrão de integridade, com o caráter tão aperfeiçoado quanto aquele que Jesus quer que nós tenhamos. Então toda aprovação ela tem um início, ela tem um meio, que é esse período doloroso, porém pode ser e deve ser alegre, de amadurecimento, e ela tem um final, quando o ciclo se completa, ou seja, quando nós nos tornamos mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Amém? E aí você pode muitas vezes, não é, se questionar. Eu já vi muitos questionamentos nesse sentido. E eu quero trazer uma palavra aqui para o Senhor, para o seu coração do Senhor, que está em Deuteronômio 8, verso 2. Eu quero trazer essa palavra porque você está aqui prestando atenção, com o coração plenamente alinhado ao Senhor, prestando atenção e meditando nesses versos de Tiago, entendendo que há um desafio de relacionar alegria com provações, mas que devemos nos remeter, porque essa é uma equação que vai nos levar para a vitória, e que nessa caminhada o Senhor nos capacita de perseverança, e que dessa vida perseverante nós colheremos frutos. Então você pode estar entendendo isso, mas você pode estar se questionando: César, eu até entendo isso, mas eu não entendo o porquê. Eu não entendo o motivo de eu ter que passar por essas provações, por essas tribulações. E aí, amados, se nós estamos num patamar de maturidade e integridade aquém, abaixo daquilo que o Senhor quer em nós,
para que possamos cumprir uma missão, essa lacuna ela precisa ser trabalhada. E muitas vezes nós achamos que nós não precisamos passar por isso. Nós achamos que nós já estamos prontos para a promessa. Nós achamos que nós já estamos aperfeiçoados. Muitas vezes, né, eu gosto sempre de pensar os dois extremos. Ou aquele cristão muito amadurecido na fé, que acha que já está num patamar de receber tudo aquilo que o Senhor tem prometido, como daquele que está no lado oposto, que se sente autossuficiente e que acha que não precisa de Deus. É muito perigoso quando nós vivemos nesses extremos, porque nós perdemos até a sensibilidade de que nós precisamos de uma ação divina para continuarmos nessa jornada, amadurecermos e alcançar o nosso objetivo. Então o Senhor, por meio dessas provações, que tem uma provisão divina no meio dessa provação. Afinal, a provação ela não vem como castigo ou como consequência de tentação ou de pecado. A provação vem de uma prova da tua fé, para que sejais aperfeiçoado. Então, provação, ela tem a ver com a circunstância da vida daqueles que creem, daqueles que decidem caminhar pela fé. Então, provação, prova da fé. Então, se estás passando por provação, é porque o Senhor, Ele está te lapidando. E nós entendemos isso de forma muito clara nesse texto de Deuteronômio 8:2, quando o Senhor Ele nos revela que muitas vezes é bom, é preciso, é necessário nós sermos provados, para que a gente entenda que nós não podemos viver de forma autossuficiente, para que a gente possa entender que a nossa fé, ela não é tão forte assim. E quando nós estamos fracos na nossa fé, e nós nos dispusemos a viver pela ação de Deus, pelo governo do Espírito em nossas vidas, é aí que nós nos tornamos fortes, porque a nossa fé é aperfeiçoada. E aquilo que a gente não conseguia fazer, tanto é que nós caímos, e nós ficamos, meu Deus, questionando. Então esse comportamento de quem não, esse padrão de comportamento de quem não quer passar pela prova, é uma evidência da fraqueza humana. Mas a partir disso, se tu buscares ao Senhor, entregar a Ele o curso, o governo da tua vida, a tua pequena fé será aperfeiçoada. Então nesse texto de Tiago nós começamos a entender melhor esse processo de prova da fé, como uma bênção, como uma escola que o Senhor nos coloca, tendo Ele como mestre, para que possamos nos capacitar de uma forma a atingir a maturidade e a integridade e fazer valer aquela palavra que está lá no comecinho de Gênesis, que nós somos semelhança do Deus Altíssimo. E é no meio desse aperfeiçoamento que nós nos tornamos cada vez mais semelhantes. Então, se tu estás aqui, tem prova, tem diversas provas, mas que seja motivo de alegria, porque grandes coisas tu desfrutarás a partir da provação dessa prova. Amém? Glória a Deus. Veja como o Senhor, Ele provou de forma linda, minha gente, o povo de Israel. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber que estava o teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Amados, será que de repente tu está andando até numa trilha, mas será que esses mandamentos, essa missão, esse ide, as ordenanças,
elas estão bem guardadas de verdade? Será que no momento da prova, e a prova não só de coisas ruins, tá? Mas a prova muitas vezes de armadilhas, de situações que vêm travestidas de coisas boas para te tirar da graça de Deus. Então é uma provação no sentido da dificuldade da tua luta, mas muitas vezes vem revestido de uma aparência bonita para tentar pegar a tua fraqueza. Então que a gente possa nesse momento refletir: Senhor, o meu coração está verdadeiramente guardado em Ti? Senhor, como eu tenho lidado com as minhas provações? Senhor, eu quero estar revestido e capacitado para que nos dias maus eu permaneça em pé e que a minha vitória seja a Tua, que a Tua vitória seja a minha, que possamos ser um, Deus, e que a partir de cada luta e de cada vitória o Teu nome seja glorificado. Amados, isso é um raciocínio muito lógico e muito evidente, e que nós precisamos nos avaliar, nós precisamos meditar. Que o Senhor te conceda graça e que tu abraça essa graça nos dias da provação, porque somente cada um de nós e o nosso Deus é que sabe a dor da provação de cada um. Mas Deus é contigo e tem propósito, ainda que mistério, nessa provação. E ainda nessa reflexão sobre o processo da provação, eu quero destacar com os irmãos alguns conceitos e entendimentos sobre a fé, porque é um elemento central nessa nossa jornada de provação. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então nós estamos falando de provação, de prova da tua fé. E a fé é um elemento que vai te conduzir nessa jornada, alegrando o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Em Hebreus 11:6, na minha tradução diz o seguinte. Deixa eu ler aqui com a igreja. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que buscam. Há recompensa na tua busca. Irmãos, provação e fé são fortemente correlacionadas. É praticamente impossível falar de um sem falar do outro. E o que é fé? A fé, biblicamente, como a irmã ministrou ainda há pouco, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se vê. É fato, é realidade, é verdade. Ainda que tu não possa ver, veja que coisa, amados. Talvez você já tenha escutado e meditado tantas vezes nesse pequeno, porém tão poderoso verso. A fé você está trazendo para a realidade, já existe. Você ainda não vê, mas já existe. Mas já existe. Meu Deus, como é maravilhoso nós andarmos na tua presença, já sabendo, Pai, que todas as tuas promessas se cumprirão na vida da tua igreja. Amém? Glórias a Deus, aleluia, aleluia. A fé é a confiança absoluta que gera em nós a entrega total das nossas ações a partir das circunstâncias. Então a fé, ela é uma confiança não só de falar, ela é uma confiança que ela move as nossas ações, ação de entrega, independente da circunstância. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Homem de fé. Hebreus 11:7. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, como é difícil. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência,
porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo entre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, naquele momento, né, eu acho que todo mundo fica sempre se imaginando na figura do Abraão e o quão difícil aquele homem passou. Mas ao mesmo tempo, o autor de Hebreus lá na frente revela que a fé de Abraão foi tão extraordinária que ainda que Isaac fosse sacrificado em holocausto, ele cria que a promessa de Deus se cumpriria ainda que ele fosse ressurreto entre os mortos. Glória a Deus. É impressionante. É muito mais do que não ver saída de como resolver o problema. É acreditar que mesmo que aquele problema se materialize, Deus ele refaz todo e qualquer tipo de quadro. Que até a morte, para Jesus, é fichinha. Porque ele venceu a morte. Porque nós, pela fé, já vencemos a morte. E sim haverá o dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja e que todo povo de Deus espalhado na face da terra, como o nosso pastor diz. E não é, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, não é só o povo de Deus espalhado na terra geograficamente, é o povo de Deus espalhado por gerações e gerações, porque a palavra do Senhor, ele passa pela dimensão do espaço e pela dimensão do tempo, aleluia. Então, nem a morte e nem a vida poderão destruir essa verdade, essa promessa da tua vida. Tanto a morte quanto a vida, irmã, ali, irmã, é só um detalhe. É só um detalhe de nada. É muito pouquinho a vida. É muito pouquinho a morte. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Amados, a fé é esse efeito sobrenatural. A fé não é nada que você vai comprar numa farmácia, nem que você vai ter moeda de troca. A fé é esse algo, é esse efeito sobrenatural que surge em nós quando começamos a nos relacionar com esse Deus maravilhoso. Meu Deus. A fé é esse efeito que vem como unção divina, que vem como óleo sobre nossas vidas, a partir que a gente começa a se relacionar com esse Deus vivo, amém? A fé enche os nossos corações de esperança, e quem poderá roubar isso de nós? Ninguém, nada. A fé enche o nosso coração de esperança. A fé gera em nós um desejo ardente de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Por isso que nós dizemos: Senhor, passaremos pela provação, pela prova da fé. Senhor, vem sobre nós nos capacitando, nos revestindo de perseverança, para que possamos vencer os dias maus, os dias de dores, os dias escuros, os dias que nós não sabemos o que podemos e devemos fazer. Vem sobre nós, Senhor. Esse desejo de nos tornarmos semelhantes a Cristo, de sermos aperfeiçoados nessa provação, até que estejamos maduros e íntegros, para o Senhor nos levar, até o Senhor nos buscar. A fé estabelece em nós um novo propósito de vida. Tu pode sim nascer de novo. Tu pode deixar no mar do esquecimento o teu passado, inclusive o teu presente hoje. Porque essa fé estabelece um propósito novo, um novo nascimento. Essa fé que direciona nossas vidas para o novo caminho. E que de repente essa mudança de mentalidade, essa devoção,
Essa adoração que começa a nascer em nós gera um movimento novo, que nos faz andar mediante essa própria fé. Tiago é um autor extraordinário. Ele vai construindo os sistemas. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a partir dessa fé, tem todo um processo de tribulação, de capacitação, para que possamos alcançar estágios onde teremos mais fé. Isso entra como uma roda, como um ciclo virtuoso, como uma engrenagem santa. É um movimento novo que nos faz andar segundo essa mesma fé e tomar decisões novas porque tivemos essa fé. Então que você possa decidir se relacionar com esse Deus e experimentar esse enchimento, e que tu possa ser cheio, meu irmão, do Espírito Santo de Deus. Que tu possa ser cheio, que tu possa ser cheio, que tu possa transbordar, que o cálice do Senhor, ele esteja constantemente sendo derramado e transbordante na tua vida, em nome de Jesus. Isso não é apenas porque é também uma palavra motivadora, mas é uma verdade para a tua vida, está à disposição, para o teu acesso. E baseado nessa pequena reflexão sobre a fé, a gente se caminha para o final da mensagem com alguns conselhos importantíssimos para vencermos nessa provação, que começou tão assim, é difícil, é doloroso, por quê? Mas que lá a palavra do Senhor já no verso 2, alegrai-vos. E quando a gente tem a direção clara, quando a gente sabe a nossa rota, quando a gente sabe o nosso destino, todos os efeitos começam a acontecer na nossa vida na forma certa, no tempo certo. Isso são nos aspectos espirituais, emocionais e físico também. A ação do Senhor, nós vimos em Tiago que a ação ela é completa. Ela é completa. Então a dor que tu acha que não vai passar, estão com os dias contados. Não é para sempre. Faz parte de um lindo processo. E essa beleza que o Senhor nos convida a apreciar o mistério de Deus. O mistério, aquilo que, pastor, a gente não consegue decifrar em palavras, mas que a gente consegue se render dizendo: tu és maravilhoso, tu és santo, tu és lindo, continua no governo, Senhor. Essa dependência que o Senhor quer, em nome de Jesus. E o primeiro conselho é: decida ter fé. Decida ter fé. Se a aprovação é a prova da fé, para vencê-la é necessário ter fé, porque senão já ficamos no meio do caminho. E é necessário ter coragem para decidir, amados. É necessário ter coragem. É necessário ter coragem. É necessário ter coragem para ir adiante e para abraçar um projeto de Deus. Talvez você já esteja até um pouco antigo na caminhada. Eu contemplo aqui uma igreja que tem de pessoas mais recentes, até algumas pessoas que estão desde o início, da fundação aqui dessa casa. E às vezes é difícil você dar um sim para algo novo de Deus. E Deus, Ele quer o seu sim. Deus, Ele quer esse sim. Porque Ele quer te conduzir nesse processo de aperfeiçoamento. A partir do momento que nós negamos ou retardamos o sim para Deus, nós estamos perdendo tempo. Decidir ter fé, dizer sim para Deus e viver na sua dependência. Nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, refunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, amados, isso é 1 Pedro, tá? Capítulo 1, versos 6 e 7. Então, independente das circunstâncias, decide ter fé. Decide: Senhor,
eu decido ter fé. Porque isso é um dom gratuito de Deus para a tua vida, quando tu te inclina e abre a porta do teu coração. Então, o primeiro ponto é decida ter fé. Segundo, presta atenção, medite nas informações certas. Medite, não é apenas leia nem escute, é medite nas informações certas e as pratique. Para ser bem-sucedido em qualquer coisa da vida, é necessário ter a informação correta e principalmente praticá-la. Por isso o próprio Jesus em Mateus 7 disse assim, nos versos 24 a 27, só acompanhe comigo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amados, aqui é tremendo um cenário de provação, mas é muito clara também a recomendação do próprio Jesus, que se você escutar as palavras dele e praticar, serás como uma pessoa prudente que edifica a casa sobre a rocha. Não dá para viver uma vida de fé tendo uma mentalidade contaminada pelas coisas do mundo, que só alimentam a sua carne. Não adianta. Precisamos ter a informação certa e praticar para termos resultado. E devemos meditar constantemente na palavra e não no eco dos nossos pensamentos e das nossas emoções, muitas vezes sobrecarregadas pelas tempestades, dores e perdas da vida. Muitas vezes você conhece a palavra e você medita, você conhece a palavra, mas você muitas vezes está dando ouvido ao eco do seu pensamento, das suas dores, das suas emoções. Isso atrapalha você discernir aquilo que Deus quer te guiar. Lembre-se que se você está numa prova, precisa deixar o Espírito Santo te guiar até que a carreira esteja completa. Então fortaleça a sua fé cristã, cheia de valores e objetivos vindo de Deus. Dessa forma, quando vier dias difíceis, você permanecerá de pé. Para você que não é crente, que nunca teve essa experiência com Jesus, olhe para Deus, meu amado. Não perca tempo. E para você que já conhece a palavra, continue buscando mais e mais. E o terceiro e último conselho é: olhe para a sua missão. Olhe para a sua missão e não para a sua realidade, e não para a sua situação. Afinal, todas essas coisas são passageiras, fazem parte de um processo como nós vimos. Então, decida ter fé. Medite nas informações corretas, cuidado com seu próprio eu. E terceiro, olhe e foque na sua missão e não para a situação. Deus nos orienta a mantermos a nossa mente focada, independente de qualquer coisa. É bem verdade que nós somos seres humanos e sentimos o peso das aflições, das provações. Porém, não podemos parar, meus amados. Devemos avançar sempre e sem recuar. Devemos avançar sempre e sem recuar. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para o que está diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, a tribulação, ela pode até gerar um choque, porque você é ser humano. Porém, não recue. Não recue. Ainda a missão de Deus na tua vida. Presta atenção, igreja. Ainda a missão de Deus na tua vida. Ainda a promessa de Deus. E Deus nessa noite derrama unção de esperança na tua vida. Essa unção de esperança que eu falei, que enche o coração de forma sobrenatural, aperfeiçoando a nossa fé. Ela é derramada na tua vida agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus fala que há missão, que há promessa, e que essa missão será cumprida em nome de Jesus,
Por isso eu quero te dizer, se está doendo, prossiga. Se está difícil, prossiga. Está complicado, prossiga. Está impossível, prossiga. Porque não é na tua possibilidade, é o Senhor que te conduz. E eu creio que prova que é prova, é aquela prova quando tu entrega plenamente, para que possa ser uma ação completa. Glória a Deus pela tua vida que tem lutado e que tem se aperfeiçoado e que tem tido boa vontade. Mas o texto de Tiago que nós lemos garante que a ação será completa. E se a ação será completa, tem que ter entrega completa, tem que ter dependência completa, tem que ter governo de Deus. Então, se está impossível, prossiga, vai com fé. Pois aquele que prometeu, ele garante, ele está no barco, ele está contigo, ele é teu Deus, aleluia, glória a Deus. E se sua missão, se você tem uma missão e você tem, é maior do que a sua realidade, você permanecerá de pé. Amado, Jesus está voltando e tem pessoas que dependem de você, aleluia. Por isso, prossigamos para o alvo, em nome de Jesus. Então Deus, ele estabelece na tua vida uma verdade, que há uma promessa sobre a tua vida. Não pode parar, não pode nem pensar em desistir. Mas irmão, eu estou muito fraco e eu penso em desistir. Opa, você decidiu ter fé. Você está escutando e se direcionando pela palavra correta e pondo em prática. Você está no caminho certo. Haverá frutos dessa caminhada. O Senhor te revestirá de perseverança e tem vitória na tua vida. Hoje pode ser o dia dessa virada de chave na tua vida. E eu estou falando para você que é crente também, que tem área na tua vida que está travado, talvez que esteja passando por uma provação única, e que precisa desse destravamento do Senhor, para que a ação possa ser completa, e será em nome de Jesus. Amados, se você continuar plantando e não desanimar, no tempo certo colherá frutos. Se há dia de provação, há dia de colheita, dia em que estaremos maduros e íntegros. Então haverá o dia em que você dirá: eu creio, como eu era inocente e tantas coisas tiveram que acontecer para que eu entendesse. E você dirá: obrigado, meu Deus. Haverá o dia em que você perceberá que essa prova que você está passando foi não boa, mas maravilhosa. E haverá o dia que você dirá: obrigado, meu Deus. Haverá o dia em que você perceberá que tudo que pensava ser uma tragédia na tua vida foi ensinamento, e que você alegremente dirá: obrigado, meu Deus. Por isso eu quero profetizar na tua vida hoje, que da mesma forma que hoje tu chora em meio às provações, haverá o dia que você dirá: hoje posso dizer que é motivo de grande alegria que eu tenha passado por essas provações. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus eu creio nessa palavra, porque ela vem da palavra de Deus. Haverá esse dia de ação completa de Deus na tua vida. Haverá um dia que tu olhará para trás e saberá que cada choro, que cada queda, que cada luta, que cada oração terá valido a pena. Em nome de Jesus, tu é filho, tu é amado, o Senhor te ama, Ele está no controle da tua vida. Somente segue. Em nome de Jesus, alegre-se, porque se você chegou até aqui, é porque você tem vencido diversas provações. Alegre-se, porque hoje você é mais experiente, porque você hoje é mais seguro para vencer as suas provações. Alegre-se, porque você pode olhar para trás e ver o quanto Deus operou na tua vida, e ter certeza, convicção de que é só o começo do que Ele ainda operará. Em nome de Jesus, alegre-se, porque hoje Deus confirma que todas as provações elas passarão. Glória a Deus.
E quando assim for, a obra dele estará completa na tua vida, e em nada terás falta. Receba a unção de esperança e fé, no nome de Jesus. Amém, amém. Salvas de palmas para esse Senhor maravilhoso. Fiquemos em pé, é momento de alegria, é momento de reflexão, é momento de cura, é momento de renovo, é momento de promessa, é momento de vitória no corpo de Jesus.